Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto comigo aqui tá a Francis e nós vamos continuar conversando com você sobre os efeitos da crise de 1929 no mundo e como essa crise foi corrigida, o que se fez para corrigir esse problema nos Estados Unidos. Legal? Mas antes, vamos começar com nossos recados lindos que você está acostumado? Você que tem acesso ao Classroom, lembre-se de fazer a atividade relacionada a essa aula, que é a atividade obrigatória e que também vai confirmar a sua presença nessa aula para o seu professor ter acesso à sua presença, ok? Você que faz a atividade pela TV, lembre-se de marcar com a sua escola para você levar presencialmente essas atividades até a sua escola para garantir a sua presença e a sua avaliação. Tranquilo? Recados dados. Ei, lembra da última aula? Lembra que nós falamos de American Way of Life? Conseguiu treinar? Falou bonitinho? Isso aí. E ainda nós falamos sobre o que veio pós esse aumento da produção industrial nos Estados Unidos pela sociedade de consumo. O que veio depois foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Hoje, nós vamos falar sobre os efeitos disso no mundo. Mas antes, lembra da última aula então? Os Estados Unidos viviam um período de euforia e prosperidade após o fim da Primeira Guerra Mundial. Euforia e prosperidade. A energia elétrica e as novas invenções aumentavam o consumo das famílias nos Estados Unidos. Havia um incentivo a consumir, principalmente ligado à energia elétrica. E lembra, rádios, jornais, revistas de grande circulação, o cinema pregavam esse estilo de vida americano ligado à felicidade e à facilidade na sua vida. Ainda, países europeus começaram a diminuir suas importações em meados da década de 1920 e houve diminuição do consumo nos Estados Unidos. Resultado, crise de superprodução. Mesmo com o consumo diminuindo, a produção industrial permaneceu alta. Produtos de mais, compras de menos, crise de superprodução. Isso levou à quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Ok? E na aula de hoje, professor? Tá aí. Hoje nós vamos compreender os efeitos dessa crise para os Estados Unidos e para o mundo, porque sim, ela atingiu o mundo todo, e vamos compreender o que foi o New Deal, ou Novo Acordo, e a recuperação econômica dos Estados Unidos a partir desse New Deal. Bora começar nossa aula? Essa nossa aula começa com essas duas imagens que estão aí na sua tela, que estão mostrando algumas pessoas que viveram essa crise causada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Que cenário que essas duas fotos estão mostrando para você? Observando essas fotos, o que você percebe? A fotografia do lado esquerdo, você tem uma mãe com seus dois filhos numa situação que você vê de carestia, de desespero, numa situação aí de um grave problema. Do lado direito, eu coloquei uma legenda aqui para você. O cartaz do lado esquerdo, que a menininha está segurando, diz: o filho do Harrig, que era um empresário local, não passa fome. Por que nós deveríamos? E o menino segura do lado direito um cartaz que diz: por que não dar um emprego para o meu pai? Então, você tem dois problemas aparecendo nessa imagem do lado direito. Você tem pessoas passando fome e alto nível de desemprego. E lembra que isso tudo vem depois da crise da Bolsa de Valores, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Essas imagens mostram esse cenário caótico, um cenário de desespero, um cenário onde a vida das pessoas estava cada vez pior nos Estados Unidos. Então, sobre tudo isso, vamos relembrar para você entrar na aula de hoje. Esse textinho aqui fala: com a quebra da Bolsa,
milhares de industriais faliram. Outros diminuíram a produção e despediram trabalhadores. Ocorreu então uma explosão do desemprego nas cidades. No campo, os agricultores começaram a perder suas terras por não ter como pagar as dívidas com os bancos, o que colaborou para que muitos se arruinassem. A questão que você vai responder agora é: aponte as principais razões para essa Grande Depressão, a crise de 29. Vai lá!
Razões para essa crise. Lembra da nossa última aula que nós falamos bastante sobre isso, do metade para o final da aula? A primeira, má distribuição de renda. Então, isso gerou uma concentração de riqueza. Então, dinheiro na mão de poucas famílias, de poucas pessoas. Ainda, a crise agrícola que causou queda nos preços dos produtos agrícolas. A recuperação dos países europeus na década de 1920 e a concorrência que os seus produtos, os produtos europeus, fizeram com os produtos dos Estados Unidos. Por fim, a crise de superprodução nas indústrias dos Estados Unidos. Esses fatores juntos construíram a crise de 1929. Tranquilo, foi a nossa última aula. Bem tranquilo para você responder, você deu uma resumida aí na nossa última aula. Continuando, os efeitos da crise de 29. Ela também é chamada de Grande Depressão. Você vai ver, às vezes em livro, num site na internet, alguma coisa, ou crise de 29, ou quebra da Bolsa de Valores, ou Grande Depressão de 1929. São nomes para o mesmo evento. Ela gerou um clima de pessimismo, que se expressou em todos os setores da sociedade. O futuro seria sombrio, pessimismo mesmo. Nos Estados Unidos, a crise não atingiu a todos igualmente. Os mais pobres foram os mais atingidos. E você lembra, havia uma certa concentração de riqueza, então famílias mais endinheiradas sofreram menos, mas também sofreram, mas não com a mesma intensidade que as famílias mais pobres, como aliás você viu as duas imagens na abertura da aula de hoje. Na indústria fonográfica, por exemplo, na indústria musical, os discos de jazz, que na época eram consumidos sobretudo por afrodescendentes, praticamente deixaram de ser fabricados. Então, a população de afrodescendentes, com uma boa parcela deles mais pobres, então parou de consumir essa produção fonográfica, os discos de jazz, que praticamente pararam de ser fabricados. Então, houve impacto em vários setores da sociedade nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, como a gente vai falar ainda, mas causou grande impacto. Aqui você tem uma fotografia de 1947, do trompetista e intérprete de jazz chamado Louis Armstrong. Ele, um dos mais famosos instrumentistas de jazz de todos os tempos. Os anos 1920 ficaram conhecidos também como a Era do Jazz. Assim como o rap, o jazz é um gênero musical surgido entre a comunidade negra e pobre dos Estados Unidos. Então, um ritmo musical muito ligado à comunidade negra e pobre. Aqui, o Louis Armstrong, esse trompetista, um dos maiores exemplares aí dessa música que tem origem nas comunidades negras e pobres dos Estados Unidos e que foi muito atingida, a indústria do jazz, muito atingida pela crise. Ainda, com a profunda recessão, os Estados Unidos suspenderam importações, pararam de comprar de outros países e cortaram o crédito aos demais países. Além de parar suas compras, eles também pararam de emprestar dinheiro a outros países. Então você tem uma crise aí que começou a sair dos Estados Unidos e atingir o resto do mundo. Praticamente toda a Europa Ocidental e a América Latina foram atingidas pela crise. Como os Estados Unidos eram a alavanca do comércio mundial, a crise logo se irradiou por quase todo o mundo. Então, a maior parte dos países do mundo que tinha negócios comerciais com os Estados Unidos, ou vendendo matérias-primas, ou necessitando de empréstimos dos Estados Unidos, esses países sofreram muito com o corte nas importações e o corte dos empréstimos dos Estados Unidos para esses países. Então, tem um texto para você ler, para fazer uma tarefa. Eu vou ler o texto com você antes, para você entender um pouco melhor, e você vai responder as duas questões que estão abaixo. Os Estados Unidos reduziram tanto as exportações quanto as importações em cerca de 70%. E mais, os estadunidenses praticamente interromperam as compras de produtos como açúcar, cobre, estanho e café.
além de suspenderem os empréstimos externos. Com isso, o Brasil, que na época era um grande exportador de café, mais de 60% das nossas exportações eram café, e tinha nos Estados Unidos o seu maior comprador, foi duramente atingido pela crise. Nossos estoques de café aumentaram e os preços caíram violentamente, o que arruinou muitos cafeicultores, acarretando desemprego e carestia. Depois disso, responde as duas questões baseadas no texto.
Por que então essa crise atingiu o Brasil com tanta intensidade? Elementar, porque a economia brasileira dependia em boa parte das exportações de gêneros agrícolas e principalmente café. Lembre-se, exportações brasileiras, café. E os Estados Unidos eram o nosso maior comprador. Estando em crise, os Estados Unidos reduziram drasticamente as importações, o que atingiu fortemente a economia brasileira. Isso está no texto. Os Estados Unidos reduziu importações, isso atingiu o Brasil. Está no texto lá bem tranquilo. Você leu o texto e respondeu. B. Quais os efeitos dessa crise no Brasil? Também está lá no texto. Sem comprador, nossos estoques de café aumentaram e os preços desse produto caíram violentamente, o que arruinou muitos cafeicultores, gerou desemprego, gerou carestia, gerou esse desespero no Brasil, porque boa parte da nossa economia dependia da exportação de café. Foi? Tá só no texto, bem tranquilo. Se acomodou? Não vai se folgar, porque tem mais uma tarefa para você fazer. O texto diz assim, acompanha lá. No pior período da depressão, que é de 1932 a 33, 22 a 23% da força de trabalho britânica e belga, 24% da força de trabalho sueca, 27% da americana, 29% da austríaca, 31% da norueguesa, 32% da dinamarquesa e nada menos que 44% da força de trabalho alemã não tinham emprego. Em cima desses números, responda as questões.
Analisando esses números, então, o que se pode dizer sobre a Europa no início dos anos 30? Muito simples, que o desemprego assombrou a Europa durante a Grande Depressão ou crise de 29. Você percebeu que vários países europeus citados no texto tinham um alto percentual de desemprego. A pergunta B, você vai ter que lembrar lá de quando nós falamos do fim da Primeira Guerra Mundial. Por que a Alemanha foi o país europeu mais atingido? A crise atingiu mais os alemães porque eles ainda sofriam os efeitos da derrota de seu país na Primeira Guerra Mundial e os efeitos do Tratado de Versalhes. Lembra que a Alemanha foi considerada culpada pela guerra e teve que pagar valores muito altos para os países vencedores, perdeu produção industrial. Então, a Alemanha dependia muito de empréstimos dos Estados Unidos para se reerguer, para reerguer sua indústria. Então, quando eles cortaram importações e cortaram empréstimos, a Alemanha foi muito atingida aí. Foi? Associou uma coisa a outra? Essa é a ideia. Está tudo acontecendo aí ao mesmo tempo. Esse mapa vai te mostrar um pouquinho da crise de 29 e dos efeitos dela. Então, a partir dos Estados Unidos, essa crise se espalhou pelo mundo. Está mostrando aí para você. Então, para a Ásia, queda do preço da borracha. Para a Oceania, queda do preço da lã. Aqui, para a América Latina, queda do preço do açúcar, do café e da carne. Lá para a África, queda do preço do cacau. E para a Europa Ocidental, queda do preço do algodão. Então, você tem vários países, em praticamente todo o mundo, sofrendo os efeitos dessa crise. Então, você tem uma queda de preços muito grande a partir de que os Estados Unidos parou de importar, então, os produtos que necessitava. Então, esses preços caíram. E isso aqui mostra, então, repara, boa parte do mundo, do planeta. Aqui em cima, o Canadá, queda do preço do milho. Então, você tem boa parte dos países do mundo muito atingidos pela crise que começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo resto do mundo. Foi? Continuando. Essa imagem aqui, ela vai mostrar um pouco também dos efeitos da crise de 29. Dê uma olhada nela aí. Ela vai mostrar aqui para você, repara, é um outdoor, e na frente desse outdoor tem uma fila de pessoas. Nesse outdoor está escrito o quê? O melhor padrão de vida do mundo. Não há jeito melhor que o jeito americano. E em frente do cartaz, você vê uma fila de distribuição de sopa para desempregados. Essa foto foi tirada em 1937 e mostra essa fila para distribuição de sopa para desempregados nos Estados Unidos, ainda efeito da crise de 29. Então, no outdoor, lembra da propaganda do estilo de vida americano, da felicidade? Você tem uma família, pai, mãe, 2 filhos, um cachorrinho e um automóvel, e mostrando como eles estão alegres e felizes porque eles têm o jeito americano de viver. Já à frente deles, uma fila de desempregados. Repare ainda que a maior parte desses desempregados é afrodescendente nos Estados Unidos, grandemente atingidos pela crise. Então aqui ilustra bem esses efeitos da crise na população. Aqui nós temos a foto de Franklin Delano Roosevelt, que assumiu a presidência dos Estados Unidos no início de 1933. E ele propôs, ainda na sua campanha eleitoral, o chamado New Deal, ou Novo Acordo. Ele venceu a eleição em 32 e assumiu em 33. Ele reconheceu a necessidade da intervenção do governo na economia. Por isso esse New Deal, Novo Acordo. Lembra que nós falamos na última aula? Os Estados Unidos vivia o liberalismo ou livre mercado. O governo não interferia na economia. O Roosevelt, na campanha eleitoral e assim que assumiu, já veio reconhecendo: o governo precisa fazer algo. Sozinho o mercado não vai se recuperar. Então o governo precisa tomar frente disso. E ele propõe então esse novo pacto. O acordo antigo era: o governo não interfere. A partir de agora o governo vai interferir. Novo acordo, novo pacto, New Deal. Vamos mudar a estratégia. A principal medida do New Deal era criar empregos
para dar aos cidadãos poder de compra. Com a volta do consumo, as fábricas voltariam a produzir. É a estratégia que o Franklin Roosevelt, então, expõe para a população. Criar empregos para que com o dinheiro você volte a consumir e as empresas voltem a fabricar, voltem a gerar mais empregos e o país volta à normalidade. Aqui tem um texto do discurso de posse do Franklin Roosevelt, lá em 1933. Diz assim: nossa maior tarefa é colocar as pessoas para trabalhar. Este não é um problema insolúvel se o enfrentarmos com sabedoria e coragem. Isso pode ser realizado, em parte, através do recrutamento direto do próprio governo, tratando a tarefa como trataríamos a emergência de uma guerra, mas, ao mesmo tempo, através desse emprego, realizando projetos muito necessários para estimular e reorganizar o uso de nossos recursos naturais. Então, ele está propondo diretamente, precisamos gerar empregos. Jovens foram convocados para trabalhos de reflorestamento. Ainda, a contratação de empresas para construção e conservação de obras públicas, como, por exemplo, estradas, pontes, praças, prédios públicos, entre outras. Então, o governo contratava empresas, paga para uma empresa fazer aquela obra ou a conservação daquela obra. Essa empresa contrata pessoas, então gera emprego, salário, e a ideia é que as pessoas voltassem a consumir. Então, e ainda havia a criação de bancos de investimento para oferecer empréstimos a juros baixos para manter a produção agrícola e industrial. Então o governo interferiu em várias áreas da economia para voltar a produção aos bons níveis e voltar o emprego. Ainda foi criada uma política de proteção aos trabalhadores. Salário mínimo, salário-desemprego e jornada de trabalho semanal de 40 horas, para proteger os trabalhadores. Foi criado um órgão público para estabelecer limites de preços de mercadorias. Regulamentação de competição entre as empresas. O governo passou a fiscalizar o volume da produção e se essa produção estava maior do que o consumo. Então, o governo criou um órgão para evitar uma nova crise de superprodução. Repara, então, existe uma interferência, sim, do governo na produção. E um subsídio, ou seja, uma ajuda em dinheiro para os agricultores produzirem menos. Então, para que o agricultor pudesse produzir menos, o governo daria uma ajuda, esse agricultor não teria problemas financeiros e o preço das mercadorias agrícolas poderia voltar a subir. Se tem menos produto, o preço subiria. Então, reparou que são várias medidas do governo nesse New Deal. Então, mais uma tarefinha.
porque o New Deal estabelecia uma mudança na forma do governo lidar com a economia. Como o governo lidava antes, criança? Lembra? Liberalismo, livre mercado, governo não interferia na economia. Qual é a proposta do New Deal com o presidente Roosevelt? Interferir na economia. O governo dos Estados Unidos passou então a intervir na economia, em contraposição àquele liberalismo. Tranquilo. B. Porque a principal meta do New Deal era combater o desemprego. Com salários, ou seja, com dinheiro, os trabalhadores poderiam voltar a comprar produtos, reativando a economia. As fábricas, então, voltariam às atividades produtivas. Então, por que combater o desemprego? Dar emprego para a população, para que ela pudesse receber um salário e voltar a comprar. O trabalhador recebeu o salário, vai até a loja, consome um produto, a loja precisa repor estoque, a loja precisa contratar funcionários, a fábrica vai precisar continuar a produzindo, voltar a contratar trabalhadores e o ciclo da economia voltaria ao normal. Essa era a ideia que o New Deal pregava então. Então, por isso combater o desemprego. A população ter dinheiro para poder reativar a economia, reativar o comércio, que estava parado, ou praticamente parado, desde 1929. Essa era a ideia básica do New Deal. Mas havia críticas, os pontos também considerados problemáticos do New Deal. Por exemplo, causou aumento de impostos. Aqueles que podiam pagar impostos tiveram que pagar mais impostos. Mesmo assim, o governo estava gastando mais do que arrecadava. O governo estava interferindo na economia, estava botando dinheiro na economia. Claramente, ele gastava mais do que entrava de dinheiro. Isso é considerado um problema. Houve um desequilíbrio do orçamento, um desequilíbrio das contas públicas. Gastava-se mais do que arrecadava. E houve emissão de dinheiro por parte do governo. O governo emitiu dinheiro na economia. Isso também havia o risco de gerar uma inflação com o decorrer do tempo no país. Então, muitas pessoas criticaram, então, a adoção do New Deal. Mas foi o programa posto em funcionamento a partir de 1933 pelo presidente Franklin Roosevelt, que até 1940, até a Segunda Guerra Mundial, foi o programa que ajudou os Estados Unidos a sair dessa crise de 1929, uma crise que veio a partir da sociedade de consumo, como a gente viu. Foi! Galera, na aula de hoje você aprendeu os impactos da crise de 29, que atingiu principalmente os Estados Unidos, mas também a maior parte do mundo dos países que mantinham relações comerciais com os Estados Unidos. Ainda, você aprendeu o que foi o New Deal, um programa de recuperação econômica dos Estados Unidos com interferência do governo na economia. New Deal, novo pacto. Esquece o livre mercado de antes, agora o governo ia interferir. Para sempre? Não. Até voltar a economia ao que era antes e o governo então deixaria de interferir na economia. Foi isso que você viu na aula de hoje. É isso. Então, sociedade de consumo causou a crise de 29 por essa crise de superprodução e para sair dessa crise, o presidente dos Estados Unidos eleito, o Franklin Roosevelt, pôs em prática o New Deal. Galera, é isso, crise do capitalismo, e a gente volta na próxima aula continuar conversando sobre esse mundo entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Galera, tchau, até a próxima aula!